Família, meu nome é Márcio Meira, sou bispo dessa igreja e nós estamos recebendo palavras poderosas da parte do Senhor através do louvor, da dança, da adoração, da intercessão, da gratidão, generosidade. Estamos tendo o privilégio de poder devolver e agir como Jesus agiu, dando e celebrando então os benefícios da parte do Senhor através de suas bênçãos. E agora nós vamos continuar ouvindo a voz de Deus, recebendo a sua poderosa palavra. Quantos estão prontos para receber a mensagem do céu? Diga amém. Então diga: eu recebo tudo aquilo que o Senhor preparou, diga assim, para a minha vida. Aleluia, amém. Uma das coisas mais negativas para qualquer ser humano é a falta de perspectiva para o futuro. E você deve conhecer pessoas que não têm perspectiva nenhuma. Talvez porque na pandemia enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua história. Talvez financeiramente falando, basta puxar um extrato e não há perspectiva financeira nenhuma. Algumas pessoas estão sem perspectiva, é o casamento, porque o perdão já não mais acontece, o amor já não é mais celebrado. Tem pessoas que não têm perspectiva no mercado de trabalho, simplesmente porque nessa quarentena parece que as portas se fecharam, de tal forma que já não há mais possibilidades. Isso porque gera atitudes que tendem a levar a pessoa ao fundo do poço. E tem gente que está tão no fundo, que parece que o fundo nunca vai chegar. A sensação nos leva a uma ansiedade, que nos leva a um pessimismo. Isso nos faz lembrar aquele personagem animado que sempre via o lado negativo e dizia: ó vida, ó céus, ó terra. Ninguém me ama, ninguém me quer. Tem muitas pessoas vivendo exatamente assim nos dias de hoje. Sem perspectiva, sem ideia, sem esperança, sem possibilidade. Talvez você esteja conectado conosco nesse exato momento, através de uma comunhão, e se perguntando: meu Deus, esse homem sabe o que eu estou passando? Eu não sei, mas o Senhor sabe. E há muitas pessoas assim como você, que estão sem perspectiva nenhuma. Mas para o cristão, haverá sempre uma nova possibilidade, uma outra maneira de enxergar os fatos. Ele se especializa na releitura do que está acontecendo. É uma queda que não leva à desgraça, mas o aprendizado de como simplesmente se levantar. É um choro que não leva ao desespero, mas a possibilidade de recomeçar. Nós precisamos ter uma releitura. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz no texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, acompanhe comigo nos telões, que tudo tem a sua ocasião própria. Se tudo tem a sua ocasião própria, há ocasião para cair, para levantar, há ocasião para todas as coisas na nossa vida. Guarde isso no seu coração. Sim, há uma ocasião para todas as coisas. E o texto continua dizendo: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se há tempo para todo propósito, aconteça o que acontecer, Deus tem um propósito na sua vida. Mas bispo, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, o Senhor sabe, e Ele não sabe, como Ele ainda tem propósito para você. Nesses momentos difíceis, mesmo nessas situações que não há explicação, quem disse que Deus tinha uma explicação? Ele tem um propósito que talvez você não entenda. Estamos saindo de uma quarentena nunca vivenciada pela humanidade. A minha pergunta é: quais as suas perspectivas para os próximos meses? Escute isso. 2020 não acabou. Para de ficar lançando palavras de maldição, de derrota, de desgraça para 2020. 2020 foi o pior ano da minha vida. 2020 é o ano que nunca vai ser contado. 2020 é o ano da destruição, é o ano da doença, é o ano... Para com isso. Porque na verdade, nós passamos 6 meses, a metade de um ano, diante dessas lutas, lockdown, quarentena, isolamento social e etc. Nós temos vivido 3 meses, janeiro, fevereiro e março, e ainda faltam mais 3 meses até o final do ano. Se ainda faltam 3 meses, quer dizer que ainda existe 1/4 do ano preparado para que você realize os sonhos de Deus para a sua vida.
Deus, quando promete, se Ele cumpre a promessa dele para 2020, foi bênção tríplice. Se é bênção tríplice, eu quero profetizar que nos próximos 3 meses, essas bênçãos, elas vão ser derramadas na sua vida. Aquilo que você não viu nos últimos 6 meses, você vai ver, e você não vai nem acreditar, mas apenas desfrute, porque é o Senhor fazendo com você. Porque se há um propósito, os planos de Deus, eles não são frustrados na minha e na sua vida. Se você crê nisso, hoje eu quero ministrar uma mensagem que é fora de série, porque ela não está numa série de mensagens. Na verdade, nós vamos começar uma nova série de mensagens semana que vem, não perca. Da provação à vitória. Eita, vai ser uma série poderosa. Da tristeza à alegria, do fracasso à conquista. São alguns dos temas que a gente vai estar compartilhando nos próximos domingos. Mas hoje é uma mensagem profética, fora de série, não há continuidade. O que eu tenho para pregar, eu vou pregar hoje e Zé finir. Tudo pode mudar. Então tente. Eu creio que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. E se Ele é onipotente, se Ele é o El Shaddai, se Ele pode tudo, eu creio que Ele pode intervir na sua vida. Cabe a você fazer a sua parte, tentando. Nós estamos saindo de um cativeiro, de uma quarentena, de um isolamento social, voltando para a casa do Pai, em meio a Jerusalém. E agora, o que fazer? Tome posse da bênção tríplice, porque Ele pode fazer tudo. Se você toma posse dessa palavra, apenas receba tudo aquilo que Deus preparou para você nessa noite. Oremos. Senhor, há tanto que o Senhor ainda deseja falar, e aqui está o teu povo reunido nesse lugar. Eu te peço em nome de Jesus, que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, que sejam palavras agradáveis na tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Eu te peço em nome de Jesus, vem nesse lugar, de forma poderosa, abençoadora, e traz então essa palavra profética aos nossos corações. Eu te agradeço pelo privilégio de poder ser instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Tudo pode mudar, então tente. Porque é assim mesmo. E esse é exatamente o primeiro ponto dessa mensagem. Muitas vezes, nada dá certo. Você não pode achar que a vida será apenas das montanhas, porque existirão montanhas, mas também existirão muitos vales. Existirão momentos de alegria, mas também existirão momentos. Você vai sorrir, mas você também vai chorar. Foi Jesus que disse: no mundo você vai passar por aflições, mas tenha bom ânimo. Se aquele quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É luta, é dor, é dificuldade. Esse negócio de pare de sofrer, isso é conversa para boi dormir. Porque cristianismo é luta, é cruz. E tem vezes que não dá certo. Porque talvez você já tenha orado e não tenha acontecido do jeito que você queria. Você já sonhou e não se realizou como você desejou. Nossa vida é constituída de diferentes momentos. Nós andamos nos montes, mas nós também trilhamos aqueles momentos difíceis do vale, da angústia, da incerteza, do medo. E se formos observar o texto bíblico, o texto de Jeremias 18, lido hoje pela ministra Marina, nos mostra simplesmente o oleiro, na casa do oleiro, e ali ele estava moldando o barro. E eu acho esse texto belo demais. Observe o versículo de número 4 nos telões. O versículo 4 diz assim: que o oleiro estava lá com o vaso na mão e simplesmente estragou. Na nossa vida, às vezes, é isso que acontece. Quebra.
E a gente não tem nem muita explicação. Na verdade, a gente fica meio que chocado. Senhor, onde é que tu estava quando isso aconteceu? Ele estava no mesmo lugar quando viu seu filho Jesus morrendo na cruz. Ele estava cumprindo os seus propósitos nas nossas vidas. A Bíblia diz que o profeta Jeremias, no processo de volta do cativeiro babilônico para Jerusalém, o Senhor leva à casa do oleiro e o faz ver o oleiro com aquele vaso na mão, e o vaso estraga, o vaso quebra. Essa é a mensagem hoje que eu quero que você guarde no seu coração. Haverão momentos na sua vida em que vai quebrar, em que não vai dar certo, em que você vai chorar, em que você vai se decepcionar. Nós somos o povo que carrega a cruz, que paga o preço, que entende que nessa jornada também há momentos difíceis. Nós adoecemos. Infelizmente, casamentos são desfeitos. Filhos se envolvem nas drogas. Empresas quebram. Em sua vida, o vaso já se estragou alguma vez em suas mãos? Ótimo, na minha, várias vezes, e hoje estragou mais uma vez. Quantas vezes eu não tentei, eu não clamei, eu não busquei, eu não me esforcei, e foi isso que aconteceu. E por mais que a gente fique triste ou de alguma forma pense em uma possibilidade, ainda que a gente avalie as circunstâncias, estragou mesmo. E isso acontece. Como nós aprenderíamos sobre perseverança se nunca tivéssemos experimentado uma dificuldade ou uma queda? Epiteto, ele foi um escravo de Epafrodito, secretário de Nero, lá em Roma. E certa vez ele teve uma de suas pernas quebradas, sabe por quê? Porque ele indagou sobre a felicidade. Inclusive, ele tornou-se o filósofo grego estoico mais conhecido da sua geração. E porque indagado pela felicidade e tendo sua perna quebrada, diante dessa situação, do seu vaso quebrado, ele disse: são as dificuldades que revelam quem os homens são. É no momento em que o seu vaso, ele simplesmente se quebra, em que você será avaliado. Cada um desses que fazem parte da sua história. E talvez você tenha entrado aqui na igreja desse jeito, em cacos, quebrado. Talvez hoje você esteja no fundo do poço, dessa forma. Eu tenho uma notícia para você. O teu caráter está sendo forjado. O Senhor está te preparando. E existe algo grandioso, que assim como Ele fez com o povo de Israel, Ele vai fazer com sua vida também. Pense um pouco, o que é que na sua vida está estragado? Meu Deus. São os seus sonhos. Talvez sejam seus relacionamentos. Talvez seja o seu próprio casamento, não sei. O que é que está estragado hoje na sua vida? A boa notícia, notícia, é que a mensagem ela não é de um tópico só. Deus tem mais para nós. Muitas vezes nada dá certo. Segundo lugar, haveria uma outra chance? Será que há uma outra possibilidade diante desse fato? A incapacidade do homem é a oportunidade de Deus. Uau, por favor, tire uma foto e poste. Gostei dessa. A incapacidade do... Eu vou falar até em libras. A incapacidade do homem é a possibilidade de Deus. Gostei até em libras. Não, é impossível, eu não tenho capacidade, não há possibilidade. Hoje eu recebi uma palavra profética que dizia: bispo, Deus mandou lhe dizer
que a sua palavra hoje é incapacidade. Obrigado, Jesus. Apenas confirmou. Porque basta a gente olhar Zaqueu. A mulher pecadora, a mulher do fluxo de sangue, são casos perdidos, que foram oportunidade de Deus para restauração de história, de vida, de perdão, para a sua graça ser manifesta. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, peraí, é sério? É ele que está aqui tocando no louvor? É ela que está dirigindo o culto? É ela que está orando? Porque era improvável. Mas nas mãos de Deus, é uma forte possibilidade. Nesses personagens, que atitude existia em comum? Eles tentaram, ousaram, deram um passo. Então tente. Versículo 4, parte B, o texto sagrado nos diz, tornou a fazer dele um outro vaso. Eu quero que você saiba que o Senhor tem uma tech do céu. E ele, quando pega na mão, ele reescreve, ele reconstrói. Aleluia. Isso me faz lembrar a história daquele cristão muito devoto, um homem cheio de fé, que certa vez, diante de uma de suas viagens, se perdeu, chegou num deserto, depois de dias, naquele sol escaldante, já imaginando a sua morte, de longe, vê uma construção abandonada, sem rumo, sem propósito, sem esperança. Ali acende-se uma luz da possibilidade. Ele vai até aquela construção, e quando chega ali, tenta encontrar uma sombrinha, porque não tinha teto, não tinha porta, algumas paredes assim meio destruídas, e ele vai e senta ali um pouco, e quando ele olha, ele percebe uma bomba d'água, enferrujada, acabada, e ele pega a manivela e começa a mexer naquela bomba, para ver se sai água, e ela estava tão enferrujada que não sai nada. Ele entra em desespero, ele cai para trás, e quando ele abre os olhos, ele percebe uma garrafa empoeirada, e quando ele limpa a garrafa, ele percebe que a garrafa está cheia de água, e ele celebra, ele diz aleluia, é provisão de Deus, essa água, ela vai simplesmente saciar a minha sede, ou parte da minha sede. E quando ele abrir aquela garrafa, ele vê um bilhete, que dizia assim, não tome dessa água, porque essa água é para você usar na bomba d'água, para que possa fluir água cristalina, fresca, e que não acabe mais na sua vida. E naquele momento, aquele homem entra em uma sinuca de bico. Tomar aquela água e garantir a sua sobrevivência, ou arriscar, colocando a água na máquina, onde talvez nada acontecesse, se ele perdesse a água, ele ainda morreria. Mas ele lembrou da palavra de Deus, da fé, da importância de dar passos, mesmo que seja no escuro. Em um momento de coragem, crendo que estava lendo, pega aquela garrafa de água e coloca toda na bomba. E logo a seguir, com toda a veemência, ele vai até a bomba e ele começa então a mexer na manivela. Começa a fazer uma coisa estranha e ele fica desesperado, mas ele não desiste. Ele continua, ele persevera e daquela bomba começa a sair um fiozinho de água, e daqui a pouco jorra a água daquela bomba, é água que não acaba mais. Você precisa entender que aonde você está, tem uma garrafinha, aonde você está é zona de conforto, que de conforto não traz nada, porque deserto não tem conforto, a garrafa não é o que Deus preparou para você. Você precisa ter fé, você precisa dar um passo, você precisa sacrificar, você precisa pagar o preço, você precisa acreditar que agindo Deus, ninguém vai impedir. Você precisa colocar essa água e crer que Deus tem muito mais para você. E olha que eu estou falando diante de um contexto que o vaso foi estragado, mas o Senhor tomou em suas mãos e começou a refazer. Eu não sei qual é a água hoje que você precisa sacrificar,
entregar. Eu não sei qual é a zona de conforto que está te limitando nessa mediocridade, mas o Senhor quer que você avance, Ele quer que você vá adiante, Ele quer que você creia. Essa água haja e você terá o fluir de Deus na sua vida. Eu creio. A Bíblia diz que Deus não coloca você em situação que você não possa suportar. Ele é fiel e nos concede o escape necessário. 1 Coríntios 10:13. Houve um missionário inglês, ele serviu no século XIX na Índia, na China, na África, C.T. Studd. Foi ele quem disse: Cristo não deseja pessoas que se contentam com o possível, mas que agarram o impossível. Hoje eu quero que você pare de pensar nas possibilidades, reflita naquilo que Deus prometeu. Se você tem 99% de chance de perder, agarre-se a 1% com Deus, porque é possibilidade de vitória. Hoje pela manhã a ministra Rafa Marques, ela pregou aqui, contou seu testemunho de uma tia que adoeceu e ela parou e ficou 50 minutos e depois de muita luta, enfim, acabou voltando, foi para a UTI, os médicos a desenganaram, os médicos disseram que não tinha mais jeito, e mesmo que voltasse ia ficar muitas sequelas, e que era melhor desligar os equipamentos, e foi aquele momento trágico, a família se reuniu, orou, ela pediu para que a família comunhão orasse, nós oramos, e os médicos disseram assim, ela só tem 1% de chance, e nós dissemos, 1% é tudo que a gente precisa para colocar na mão de Deus para que Ele possa operar. E eu quero que você saiba que depois de dias na UTI, de luta, de desespero, de desânimo, o Senhor operou, e aquela que tinha 99% de chance de não dar certo, o Senhor usou uma chance e deu a vitória, e a mulher num belo dia, abriu o olho e disse, estou com sede, estou com fome, cadê meu celular? É assim que o Senhor faz, até o celular ela lembrou, dizendo que queria fazer uma postagem no Instagram. O que fazer diante do vaso quebrado? Muitas vezes não dá certo. Haveria uma outra chance, terceiro e último lugar. Deus tem recursos inesgotáveis. Eu não posso terminar essa mensagem sem acrescentar que essa tentativa de pegar o barro e de recomeçar, e sabe, simplesmente baseado nos recursos que nós temos, eu não consigo, por mais que eu tente, é porque eu não peguei todos os carros. Então eu vou pegar tudinho aqui para ver se eu consigo. Aqui é um pedaço muito importante e tal. E por mais que eu tente, queridos, por mais que eu tente, eu posso ser Chuck Norris, eu posso ser Bruce Lee aqui, eu posso ter Tech Bond, eu posso, mas eu confesso, eu não tenho recurso suficiente. Tenho as peças suficientes, eu não tenho material suficiente, eu não consigo, mas o Senhor, Ele pode. O profeta foi levado por Deus à olaria, e Deus disse, lá eu vou falar com você, versículo de número 6, acompanhe. Não poderei eu, Jeremias, não poderei eu fazer de você, como fez esse oleiro, ó casa de Israel. O que ele estava dizendo é, Jeremias, se eu quiser, eu quebro. Se esse for o propósito, se é isso que está precisando, se essa é a história, assim será. Se tiver que chorar, vai chorar, que é para aprender a se alegrar. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Nós precisamos entender que nós somos limitados, quebrados, nós somos barro, nós somos vasos, nós quebramos. Mas o Senhor, Ele pode todas as coisas, e hoje Ele está aqui para refazer, para reconstruir, para restaurar. Se aquele oleiro pôde fazer de um vaso quebrado, um vaso novo, o que é que Deus não poderá fazer com os nossos cacos? Hoje o Senhor quer tomar cada um dos minúsculos cacos. Machucou você não, né, princesa? Aleluia. E Ele quer refazer e reconstruir um novo vaso de honra. Põe a sua garrafa na bomba. Seus olhos humanos estão vendo ferrugem, a velhice, sua possível inadequação. O segredo é
E se você não lembrar de nada que eu preguei aqui hoje, guarde isso. Fé. Enquanto o louvor vem caminhando aqui à frente, lembremos-nos do que disse Santo Agostinho. Fé é crer no que não vemos. E a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Eu vou repetir. Fé é crer no que não vemos. E a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Deus está do seu lado. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Creia que hoje o Senhor está tomando em suas mãos esse vaso quebrado, aos olhos humanos estragado, sem possibilidade, sem esperança. E Ele simplesmente quer refazer. Você toma posse dessa palavra? Se essa palavra faz sentido para você, se você está pronto a dar um passo de fé, se hoje você quer restauração, fique em pé no seu lugar e faça dessa canção a sua oração. Às vezes cai, às vezes quebra, mas há esperança. Não desista. Não olhe para trás. Eu sei que tem sido um tempo difícil, mas o Senhor disse, essa foi a primeira palavra que Ele me deu na quarentena. Foi a primeira live que eu fiz na quarentena. No mundo você vai passar por aflição, mas tenha bom ânimo, tenha ânimo. O Senhor vai reconstruir, Ele vai refazer, Ele vai tornar nova todas as coisas. Com água e tudo, aleluia. Você crê nisso? Pega suas mãos aos céus, eu quero orar por você. É fé, 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 creia, acredite.
acredite, não importa a muralha, o mar, o rio, a dificuldade, o gigante, a luta, pode quebrar, o Senhor reconstrói, Ele refaz. Aleluia! Da minha vida, das minhas lutas, dos meus desafios. Aqui eu te apresento uma igreja, pessoas que estão em cacos, pessoas que estão quebradas, pessoas que já não sabem mais o que fazer. Vem como vieste em Jeremias 18 e restaura. Tu és o oleiro, nós somos o vaso. Vem e restaura as nossas vidas. Pela fé nós cremos que o Senhor mudará a nossa sorte. Nós cremos, a água será depositada, o Senhor haverá de jorrar em nossas vidas.